Olá, agora nós vamos nesse aqui, a gente começa o módulo de volumes finitos para escoamento, que é onde a gente vê o método localizado, colocalizado, que é a mesma coisa, o segregado, o prime, o simple e outras coisas assim. Então agora a gente realmente vê o escoamento de verdade inteiro com tudo que a gente usou anteriormente. Então esse é o primeiro, que a gente vê escoamento compressível. E no próximo a gente vê o compressível, então vamos ver. Então a gente viu nos últimos vídeos como é que seria que a gente resolve problemas advectivos quando a gente conhece a velocidade, que são os casos mais simples. Daí a gente põe um esquema de advecção. Agora, para agregar mais uma dificuldade em cima desse negócio aqui, o que a gente faz quando a gente não tem o campo de velocidade conhecido, que é o caso mais normal, né? Por exemplo, você tem um escoamento num bocal, um escoamento entrando em algum lugar, e tu quer, na verdade, saber quais são as velocidades. E não você já não tem elas inicialmente, quer saber, por exemplo, a temperatura, que seria o caso anterior, né? Agora você não tem nenhuma delas, nem velocidade, nem temperatura, nada. E agora tu quer saber tudo. Esse é o tipo de problema mais clássico de mecânica dos fluidos. Então agora vamos ver como é que a gente trata isso daí. Nota que eu coloquei aqui um quadrinho, e a gente já viu um pouquinho disso aqui, acho que numa dos vídeos anteriores, que esse formato da equação com φ é o formato genérico da equação. Então eu botei ela aqui nesse formato que a gente chama de formato genérico, da equação da conservação. Só que ela tá 2D, tá? Em regime transiente aqui. E eu só coloquei um pedaço dessa tabela. Essa tabela aqui, para quem tem curiosidade, eu peguei do livro do Maliska, que é o livro de transferência de calor do Maliska. Lá você acha essa equação com essa tabela com todos os pontos. Nota que aqui está faltando o que seria esse S-φ aqui, que é o termo que a gente chama de termo fonte, mas ele é equivalente ao que estava aparecendo como B para nós, é todo mundo que sobrou. Então, se tu quer ter a equação completa mesmo, ele chega até a equação de Navier-Stokes. Dá uma olhadinha no livro do Maliska, ou mesmo na internet, vai lá em formato genérico da equação da conservação, tu vai achar esse formato aqui com esses detalhes. Então, o que a gente tem aqui? Aquele pedaço inicial eu já tinha falado. Quando a gente quer, por exemplo, fazer a equação da massa, tu faz o φ na equação de cima como 1 e esse gama como 0, ele vai virar a equação da massa. Realmente vai lá, ó. Tu vai ver que aqui ele vai cancelar esse cara aqui, cancela esse cara aqui. A equação da massa ele também cancela esse cara aqui, depois eu não botei aqui, mas a gente cancela. E aí você tem só esse pedaço aqui, onde esse é 1 e esse é 1 igual a 0. É a conservação da massa exatamente como ela existe. Se tu quer o momento em x, ou em y, ou em z, que essas três aqui, elas dão o que a gente chama de Navier-Stokes com algumas condições, teu fluido é newtoniano e mais alguns detalhezinhos, tu faz o φ como as velocidades, que seria a velocidade em x é u, velocidade em y é v, velocidade em z é w, e o gama ali seria viscosidade, né? Esse mi é viscosidade. Aí realmente você troca esse cara pela viscosidade, esse cara pela viscosidade. Aqui, nota que eu não botei quem vai ser, na verdade isso aqui for Navier-Stokes, vai ter um termo bem grande aqui, de esse S, que é onde vai várias coisas ali que nós não estamos considerando, mas você consegue tirar ela dessa equação principal. Da energia a gente viu, né? Faz o φt e o gama KCP. Então esse é um formato que a gente trabalha. A partir de agora, de vez em quando aparecer formato genérico da equação de conservação, é esse aí que eu estou falando. Ok, qual que é o problema? A gente antes tinha as velocidades e a gente aplicava CDS ou UDS ou exponencial ou híbrido ou qualquer coisa para achar geralmente a temperatura, porque você já tinha as velocidades. É o caso de problema de advecção com velocidade conhecida. Agora, quando você não tem a velocidade, então nota que aí tu vai ter que primeiro achar quem é U, quem é V, quem é W, para depois achar quem é T. Então nota que eu adicionei três variáveis. Na verdade, não só três variáveis, porque tem outras duas variáveis aqui, que é na verdade quem é ρ e quem é P. P é a pressão, porque ela aparece, nessa equação ela não está aqui, mas ela aparece nesse termo aqui, que é o gradiente de pressão em Navier-Stokes. E ρ aparece aqui, que ele pode não ser constante. Agora a gente vê o caso que, por exemplo, e se o ρ não é constante? Ele também é uma variável. Então tu nota que agora nós temos várias variáveis para depois eu conseguir achar a temperatura. Se eu não quero temperatura, tudo bem, eu vou precisar das variáveis anteriores para ter o escoamento. E agora a gente trabalha com a equação nesse formato aqui, que a gente diz que é um formato de forma acoplada, onde todas as variáveis, uma depende da outra, né? E uma é necessária para você fazer a outra. Então, agrega um pouquinho mais de dificuldade. Nós temos, como eu falei, dois casos possíveis. Um, escoamento compressível,
E 2, escoamento incompressível. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui para o incompressível, que na verdade o que a gente chama de incompressível em mecânica dos fluidos é que a densidade não varia com a pressão, mas ela pode variar com a temperatura. Então, cuidado, eu não estou dizendo que ρ é igual a constante. Não, ok? Eu estou dizendo que ρ é uma função apenas da temperatura. Não é mais uma função da pressão. Quando eu digo compressível, o meu ρ ele também não é constante, ok? Só que ele é uma função de pressão e temperatura. Então essa é a diferença entre eles, ok? Claro que se tu falar, não, mas o ρ ele é constante, ele realmente não varia, tu vai cair nesse caso do incompressível, beleza. Se tu falar que o ρ ele varia só com a temperatura, mas com a pressão não, tu vai cair nesse caso do que a gente chama de incompressível. Ah, mas o meu ρ varia com a pressão e com a temperatura. Aí tu vai cair nesse caso que a gente chama de compressível. Já vou mostrar o porquê. Então cuidado, quando a gente fala incompressível em mecânica dos fluidos, não é que o ρ não varia, é que ele não varia com a pressão, ele só varia com a temperatura, ok? Beleza, qual que é a diferença entre eles então matematicamente? Se você está no incompressível, tu vai ter a equação da conservação da massa, beleza, para resolver. Tu vai ter a equação da quantidade de movimento linear, que são as velocidades x, y, z, beleza, e tu pode ter a energia se tu está procurando t. Então daqui vai sair t, daqui vai sair u, v e z, e daqui você deve estar pensando, tá, mas esse cara aqui, ele tem ρ. Ele saiu o ρ daqui. O que você está faltando aqui? Lembra que quando eu mostrei no anterior, a gente tinha também a variável p como uma variável de importância, porque qualquer escoamento para um fluido andar, ele tem que ter um degradê, né, um delta pressão para ele andar. Se a pressão for toda igual, ele não vai se movimentar. Então ele tem que ter um delta P. Até se você for ver na equação da quantidade de movimento linear, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, existe sempre esse cara aqui, ou é dp dx, ou é dp dy, ou é dp dz. Ele está lá na equação de Navier-Stokes, não tem como sumir com ele. E ele só aparece aqui. Então você nota que eu tenho essas três equações de movimento linear é para descobrir U, V e Z. A da energia é para descobrir T. A da massa é para descobrir ρ. Por quê? Porque só aparece ρ, né, na massa. A massa está aqui, ela vai ter ρ, dρ dt, dρu dx, dρv dy. Não tem pressão na massa. O único lugar onde aparece a pressão é nessas três aqui do movimento. Então você nota que está faltando uma equação. E é realmente isso. Com o escoamento incompressível, apesar dele parecer ser mais simples, porque o ρ é constante, na verdade, independente do ρ ser constante aqui, tá? Tu vai ter ele ρ constante aqui, mas de qualquer forma a pressão aparece aqui, nessas três. Só que essas três já têm três outras variáveis. Então, na verdade, a gente falta uma equação que liga pressão com densidade. E aí a gente tem dificuldade. A gente já vai ver como resolve isso. Geralmente a gente resolve com o método deslocado ou com metodologia simple. E vamos ver isso aí. Mas nota que o incompressível, apesar dele parecer mais simples, ele, na verdade, matematicamente não é mais simples porque falta uma equação. Simplesmente pelo fato de que o ρ varia com a temperatura e não varia com a pressão. Ou o ρ não varia de qualquer forma, e aí essa equação da massa aqui, ela parece que fica, então, inutilizada. Beleza. Vamos para o outro lado, antes de resolver esse problema. E se for compressível? Por incrível que pareça, o compressível, por ele ser ρ não constante, você deve estar pensando que tá pior, né? Na verdade, não, é mais fácil. É mais fácil para resolver, ele é mais fácil de divergir também. Mas ele é mais fácil para resolver, porque na massa tu vai ter ρ, beleza? Que agora varia. Aqui tu vai ter U, V e W, na verdade, eu botei como Z, que é W, né? Desculpa. Beleza? Vai aparecer o dp dx aqui. Aqui tu vai ter T, porém, geralmente, quando você está falando de escoamento compressível, você está falando de gás. Gás, geralmente, na maior parte dos escoamentos que a gente está tratando, ele é gás ideal. E gás ideal tem uma equação de ρ com P com V, que é maravilhosa para a gente resolver isso aqui. E aí ele aparece uma equação que antes a gente estava faltando, ele aparece uma equação exatamente para ligar a pressão com a temperatura e com a densidade, que são esses dois aqui. E é uma última equação que estava faltando para a pressão, que liga tudo. Eu botei aqui, normalmente é de gás ideal, não precisa ser, tá? Você pode estar usando um gás que não é ideal. O que vai acontecer? Aí tu vai usar a equação de estado dele.
Pode ser uma outra equação de estado que descreve aquele gás, existem outras equações, tá? Eu não vou me adentrar porque geralmente a gente está resolvendo o escoamento de ar atmosférico ou de algum gás que é considerado gás ideal. Então, geralmente a gente cai na equação de gás ideal, que ela é P, V de volume, massa, R, que é a constante do gás, T. Aí você deve estar pensando, cadê a densidade? Passa esse volume dividindo aqui o M, isso aqui vai dar P igual ao ρ, RT. Pressão, que liga no ρ, que liga no T. O R não é uma variável, tá? O R é uma constante do gás. Por exemplo, se for ar atmosférico, é 287 Joule/kg. Então nota que eu tenho uma equação extra maravilhosa que liga exatamente o que estava faltando, que é o ρ com o T e com o P. Fechou? Por isso que eu digo que é mais fácil o compressível em formulação matemática. Ele é mais chato, é chato na parte de divergência, mas ele funciona legal, sim. Então nós vamos começar por ele, porque ele vai ter todas as equações que a gente precisa. Beleza. Então, escoamento compressível. Meu ρ é uma função tanto da pressão quanto da temperatura, e eu provavelmente vou usar uma equação de gás ideal, se for gás ideal. Então nós temos como incógnita, anota que eu destaquei que a massa específica depende fortemente da pressão. Ou seja, se a pressão varia um pouco, a densidade já varia. O que você tem que tomar cuidado, existem alguns gases, por exemplo, quando você está resolvendo, ele é gás ideal, só que quando a pressão varia, ele varia muito pouquinho. Aí ele praticamente é independente da pressão e é dependente só da temperatura. Aí ele cai naquela questão do incompressível. Aí ele cai na nossa versão incompressível. Então isso aqui funciona bem quando a massa específica realmente depende da pressão. Não é só você falar, ar é gás ideal. Foi. Na verdade não é bem assim. O ar, por exemplo, é um gás ideal que quando você põe lá na equação P igual ρ RT, esse cara está em Kelvin, e esse cara aqui está em Pascal. Lembrando que a nossa pressão atmosférica é 101.000 pascais. Então nota que se eu variar 10 pascal, o meu ρ não vai sentir diferença. Então tem que ser alguma coisa que o ρ realmente varia bastante com o P, quando a gente diz que realmente o gás é bastante compressível. Mas depois a gente vê isso aí. Incógnitas. Como eu falei, nós temos o vetor velocidade, que é U, V e W. P, que é um campo escalar. Ele não é pressão, né? É pressão. A pressão, ela não, desculpa. A pressão, ela é um escalar, ela não é um vetor. Rho, que também é um escalar, e T também que é um escalar, né? Então, beleza. Então, eu tenho essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, né? Então, eu preciso de 6 equações. Massa, ok. A massa é o que a gente chama de continuidade, tá? Então, quando eu falo massa, eu tô falando aqui, ó. Qual que é a variável que vai aparecer na massa? Vai ser o ρ. Beleza. Então, dali eu já tenho uma equação para ρ. Quantidade de movimento linear, são 3 equações, x, y, z. Então, sai as 3 velocidades, tá aqui. Energia, T. Equação de estado, que é, por exemplo, do gás ideal, ou outra, vai sair o P. Então, nós temos uma equação para cada incógnita. Beleza, tu tem que ter sempre o mesmo número de equações com o mesmo número de incógnitas, né? Então, isso aqui tem uma equação para cada um, fechou, que foi o que eu falei que no incompressível não tem. Então, quando a gente está no incompressível, o que vai acontecer? Essa daqui não vai ter. E aí tu vai ficar com uma equação a menos, mas depois a gente chega lá. Quais são as equações que eu estou falando aqui para vocês que da movimento linear sai UVXZ, que tem sai UVW, tem a pressão, né? Vamos ver as equações em si. Elas estão aqui. Essa aqui é a equação para escoamento compressível de gás ideal. Elas estão no formato 2D, ok? Para caber no slide, basicamente. De fluido newtoniano. Aí ela fica no formato Navier-Stokes. E aqui eu estou usando sem geração de energia, ou seja, o nosso S de energia é zero, e também não tenho forças de campo, que seria, por exemplo, a gravidade. Nota que não está aparecendo um G no lugar aqui. É o mais comum que a gente tem para escoamentos gasosos, ok? Nossa massa está aqui.
Essa é a equação da massa. Se tu pegar aquela equação de φ e botar o φ1 e o γ zero, ele vai ficar isso aqui. Então é d rho dt, d rho u dx mais d rho v dy igual a zero. É a nossa equação da massa, beleza. Anota aqui por que eu falei. O que ela tem aqui? Ela tem rho, ela tem u e ela tem v. Então ela tem rho e velocidade. Daqui a gente tira o rho. Então é esse cara aqui que nós vamos tirar como variável. Na equação da movimento x, aí nota que eu estou usando só x e y porque eu estou usando 2D, né? Então, na equação de movimento em x, nós temos aqui d rho u dt mais d rho u dx. Isso aqui é uma não linearidade, né? Que vai dar um quadrado aqui. Se você fosse multiplicar direto, né? Isso é não linearidade, por isso que na Navier-Stokes ela é um pouco mais chata de convergir. Mas está aqui o termo da pressão que eu falei para vocês. Nota que ele aparece tanto em x quanto em y. É inevitável. Para o escoamento andar, ele tem que ter um gradiente de pressão, que a gente chama, que é esse dp dx ou dp dy. Aí depois ele tem esse termo inteiro aqui, que é um termo que vem de quando você põe que é fluido newtoniano, ele vai aparecer esse negócio aí. Mi é viscosidade. du dx é gradiente da velocidade, menos 2/3 mi. Esse div de v é divergente do vetor velocidade. Você pode ver ele nesse formato aqui também, ok? E ele é quando você faz, por exemplo, isso aqui vai dar du dx, dv dy, que é a versão 2D. Se fosse 3D, seria mais dw dz. Ele faz o gradiente de cada componente. Isso a gente chama de divergente. Mais d dy de mi du dy dv dx. E é isso daí. Beleza? Isso aí é para fluido newtoniano. Nota que esse padrão se repete na parte de y, tá aqui também o divergente, só cuidado que as derivadas elas são agora um pouco diferentes, ok? E o que nós tiramos dessas equações de movimento, se você for ver novamente, aí o ρ a gente tira a massa, então o movimento aqui, a nossa variável é u. Esse cara aqui. Aqui vai aparecer o u, né? Na equação do y é o v. Beleza. Mas, qual que é o detalhe? Nota que ela está linkada com a equação da massa por causa do ρ, eu preciso do ρ. Então, elas já estão linkadas. E eu preciso do P. E cadê o P? Se não tiver o P, esse negócio não vai funcionar. Então, eu preciso ter o P. Vamos para a energia. A energia a gente já estava acostumado a trabalhar, né? A energia está aqui o termo transiente, o termo advectivo e o termo difusivo. Essa é que a gente viu mais até agora nesse material, né? Beleza, tá sem fonte de energia. Nota que aqui quem é a minha variável? Vamos lá, nossa variável é T agora. Existe um formato que tu pode escrever lá em formato de entalpia. Nós não vamos ver aqui, mas tem esse formato. Mas nota que já linkei nas equações anteriores novamente, porque eu preciso do ρ e do u, do ρ e do u, do ρ e do v. Então, linkou nessa daqui e nessa daqui. Nota que é tudo conectado. Aí, beleza, o que está faltando nessas quatro? Nessas quatro você deve estar pensando, beleza, então aqui eu vou tirar T, aqui eu vou tirar V, aqui eu vou tirar U, aqui eu vou tirar ρ. Quem que eu ponho no lugar de P? Eu preciso de mais uma para ela. Não tem como. Tá aqui. Essa aqui é do gás ideal. P igual ρRT. Maravilha. Nota que ela linka também com T e ela linka também com o ρ lá em cima. Aí ele me dá o P, aí eu volto aqui, faço um processo iterativo e vou conectando as 5 equações. Beleza, esse seu escoamento compressivo vai dar tudo certo. Tem alguns detalhes ainda, mas vai dar tudo certo, né? Nota o quê? Tudo que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente vai ter que aplicar aqui. Por exemplo, se você está na equação da energia, tu vai ter que dar... Aqui a gente vai aplicar uma aproximação linear para o difusivo, que a gente vem fazendo normalmente. E aqui na parte da advecção, nota que eu vou ter que escolher, vou usar o que? CDS, vou usar o DS, eu vou ter que usar aqui. Aqui eu vou ter que usar implícito ou explícito, vou ter que escolher um dos dois. Aqui, novamente, implícito ou explícito nesses 3 termos transientes. Claro que se tu usou implícito para um, melhor tu usar implícito para todo mundo, né?
Aí quando tu vem nesses termos aqui, aí você nota, mas ele é muito parecido com esses termos da energia, sim, são termos advectivos. Vou ter que colocar UDS, CDS, híbrido, alguma coisa? Sim. Vou ter que aplicar algum esquema de advecção nesses caras aqui. Aqui também. Ok, aqui é difusivo, vou ter que aplicar o quê? Alguma coisa desse esquemão aqui, desse formato aqui. Então assim, nota que tudo que a gente viu anteriormente, tu vai ter que reaplicar aqui dentro, ele só ficou maior e pior. Temos dois métodos para fazer isso aí, gente. Agora, beleza, a gente viu as equações, vamos começar a abri-las para você ver como usá-las. O método mais normal, mais comum para escoamento compressível é usar o que a gente vem usando até agora, que é esse método que a gente põe o ponto no meio do volume e aí você tem as interfaces, aqui o norte, o sul, W, sei lá, o negócio, e a gente faz as integrações entre... Na hora que vai fazer a integração, faz a integração entre E e W, norte e sul. Estou fazendo 2D aqui porque eu não tenho capacidade de desenhar 3D, gente. Mas a 3D é parecida. Esse tipo de método, até agora eu não tinha falado o nome, mas o nome dele é colocalizado, quando a gente põe o ponto assim no meio da malha e integra nas suas interfaces. Porque ele, na verdade, utiliza todas as equações integradas sempre no ponto P, e o ponto P está sempre no meio da malha, então eu vou tirar o quê? Vou tirar o P, vou tirar VP, vou tirar WP, vai sair o meu ρP, vai sair o meu TP, que a gente já estava fazendo, e vai sair o meu PP. E todas as variáveis que a gente chama de estocadas no meio do teu volume, que é o que a gente vinha fazendo até agora, só que a gente não estava mexendo com outras variáveis, a gente só procurava o T. Agora a gente procura todo mundo ali no meio. Beleza, esse é o método colocalizado. A gente calcula para o ponto P central, no meio da malha, e estoca todas as variáveis ali. E aí o que acontece? Bom, quando você tem o ponto Ezinho, eu vou ter que, ou a Wzinho, né, eu vou ter que fazer, por exemplo, aquela aproximação, uma linha que liga os dois pro difusivo, beleza, não é uma linha, vou aplicar o esquema CDS, então vai ser o ponto E mais o ponto P sobre 2, e assim por diante. É o que a gente tem feito até agora. Quando eu faço isso, só que agora o que piorou um pouquinho? Tem muito mais incógnita, né, gente? Antes a gente tinha só T de incógnita. E a gente aplicava supondo que o e V já era conhecido, o ρ a gente já sabia. Nota que até agora sempre o ρ era dado, né? Agora, não. E se eu for olhar, na verdade, qualquer um desses volumes, eu tenho 9 tipos de volumes, beleza, porque eu tenho as condições, posso ter condições de contorno nos cantinhos. Só que agora eu tenho, então, para esse caso aqui, para 9 volumes, eu tenho 9 P's, que é o P1, P2, P3, P4, até P9, né? Tenho 9 U's, 9 V's. Isso aqui sem a equação da energia. Ou seja, se a minha temperatura é fixa, se eu não estou preocupada com a temperatura. São 27 incógnitas agora. Antes, se você for pensar, eu tinha só a incógnita da temperatura. Se eu adicionar a temperatura aqui, eu vou adicionar mais 9, ok? Então nota que realmente o que acontece, a demanda computacional aumenta muito, porque agora você tem que procurar todas as variáveis, mas isso já era esperado, né, gente? Só que qual que é o detalhe? Além da demanda computacional, eu vou ter uma equação para cada tipo. Então, na verdade, o que antes eram 9 equações de energia só, a gente fazia 9 equações para temperatura, agora eu tenho que ter 9 para pressão, 9 para U, 9 para V e mais 9 para T se eu for fazer temperatura, né? Então, nota que eu teria que ter aqui bem mais equações, ok? Tem que ter paciência quando vai programar isso aqui. Mas vamos ver quais são essas equações, para a gente ver no formato como a gente está acostumado agora. O que você tem que fazer? Primeiro, respirar fundo, ter muita paciência, pegar essas equações, se você está mexendo aqui com 2D, fluido newtoniano, sem força de campo, só relembrando, é gravidade. Porque nota, senão eu teria um terminho aqui assim, um aqui com gravidade. Sem fonte de energia, eu tenho que pegar todas essas equações e agora aplicar em todas elas o método implícito ou explícito, ou um outro que você decidir. O método do advectivo, que seria o DS, CDS, híbrido, tanto faz, em todas elas, em todo lugar que aparecer termos advectivos, aqui, 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 vou ter que usar. Onde for termos difusivos, eu vou ter que usar a nossa aproximação linear, aqui, 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 e assim por diante. Então tem que ter muita paciência. No final, elas vão ficar nesse formato aqui. Nota que eu não abri termo a termo, porque não é o objetivo aqui.
Agora aqui, se tu for programar, vai ficar bem cansativo. Não é bem objetivo nesse nosso tópico você programar uma versão inteira. Existem alguns casos que é interessante você programar para você aprender, mas não é o que eu vou focar aqui, gente. Mas se você fosse fazer no formato coeficiente, ele ficaria nesse formato as equações. Então, as equações de movimento linear, que seria aquela de U, V e... que seriam essas três aqui, ó. Duas, na verdade, desculpa, porque eu tô com 2D, né? Movimento em X e em Y, elas vão ficar nesse formato aqui. AP, o P, nota que eu não estou dizendo quem é o AP, tá? O AP, se tu for lembrar, é sempre o somatório dos demais. Igual a E, o E, a W, o W, a N, a S, o AP0. Estou usando implícito aqui, né? Deixa eu só deixar claro aqui. Acho que aqui eu comento, né? Que tá transiente implícito, mas é implícito. Ele aparecer nesse formato aqui. E aí aparece esse mais PW menos PE delta Y, e na versão em Y aparece PN menos PS. Então, essa aqui é do X, essa aqui é do Y. Da onde que veio esse cara aqui? Daqui. Esses termos aqui, galera, eu já coloquei dentro dos meus AE, AW, AN e a SU. Eu só não abri eles um por um para a gente ver, como eu falei no objetivo aqui. Eu quero mostrar essa parte da pressão. Então, tá todo mundo junto com esses outros aqui, nos meus coeficientes. Esse menos ΔP, ΔX e menos ΔP, ΔY é aquele termo de pressão, que é quem vai dar o problema. Então, isso daqui é o nosso menos dP, dx, e esse aqui é o nosso menos dP, dy. O que acontece? Lembra que a gente faz uma integração, no caso aqui, dupla. Então, menos, ele agora está mais aqui porque depois eu inverto a integração, mas o que a gente faz é, deixa eu fazer um pouco mais para cima ali para dar mais espaço, eu vou fazer esse cara aqui. É a minha integração de W a E, de sul a norte, e em Z de menos dP dx, vamos botar dz, dy, dx. Em dz, como ele está bidimensional, ele só aparece ΔZ. Beleza. Essa é a primeira integração. Em dy, esse dp ele está variando com o nosso dx. Então, em dy, o norte-sul, ele também só faz ΔY, porque eu estou considerando o P só com relação a nossa variação com relação ao ΔX aqui. Beleza. Aquela ideia do se cancela. Então, isso aqui ficaria de WAE menos dP, que multiplica ΔZ, ΔY. dP vai dar, então, menos P na frente, que é o PE, menos PW. Eu vou chamar de área esse ΔY, ΔZ para caber aqui. Então, nota que aí esse menos eu passo aqui, então, nota que aqui está PW menos PE. É, porque realmente tem o menos na frente, então isso aqui é igual PW menos PE A, ok? Aí você deve estar falando, tá, mas aqui tem só um ΔY. É porque aqui eu estou considerando um problema 2D, então meu ΔZ ali é unitário, e aí ele sumiu. Se fosse um problema 3D, daí eu colocaria ΔY, ΔZ certinho, ok? Então, só para deixar claro, tudo considerando ΔZ igual aqui a 1, ok? Tá unitário. No caso de baixo também. Aí sobra só o nosso ΔY. Ok, esse é o termo. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui de baixo, só que daí eu integro em Y, por isso que vai aparecer o ΔX aqui, e aí vai ser entre norte e sul. Ok, nota que está nas interfaces, eu tenho que dar um jeito nesse cara aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um volume e vou só abrir essas duas equações para os números. Então, eu vou fazer no volume 5 aqui, para a gente ver como é que fica, porque ele não tem condição de contorno, né? Como é que fica as duas equações nesse cara aqui. Então, eu aplico essas duas aqui para o volume 5. Vai dar um AP, o 5, aí o volume da frente é o 6, o volume de trás é o 4, o volume de cima é o 8, o volume de baixo é o 2. Vamos ver se eu não errei. 6, 4, 8, 2, beleza. Ok. Tá aqui o AP0.
E aqui é PW menos PE, só que na interface. Então, essa é a interface W com a E. A interface W é essa aqui de trás. A interface E é essa. O que tem ali? Quem é PE, quem é PW. O que eu fiz ali, se você for ver, eu fiz, não, beleza, eu não sei quanto é que é PE, quanto é que é PW, mas eu vou dizer que eles variam de forma linear. Então, eu vou dizer que eu tenho o meu P6, eu tenho o meu P5 e tenho o meu P4. Eu vou dizer que, beleza, em E é a média do 5, 6. Então, meu PE, se for a média do 5 com 6, é o P6 mais o P5 sobre 2. Meu PW, se ele for a média do 5 com 4, é P5 mais P4 sobre 2. Apliquei um CDS, se tu for ver, né? Eu fiz uma média linear, é o mais comum. Posso fazer outra coisa? Pode, aí vai ser outros métodos que fazem outras coisas, mas esse é o mais comum. Então tá aqui, ó, o PW e o PE. Mesma coisa eu faço para o norte e para o sul. Então aí ele vai dar aqui a média entre 8 e 5, e aqui a média entre 5 e 2. 5 e 8, 5 e 2. Nota que tem um negativo aqui por causa desse negativo aqui, né? Qual que é o problema, gente? Se você for ver, deu um problema sério aqui, porque isso aqui vai ser mais P5 sobre 2, menos P5 sobre 2. O P5 morreu, ele sumiu da equação. E aqui vai ser mais P5 sobre 2, menos P5 sobre 2, ambos se multiplicam ΔX, né? Morreu. O que vai sobrar aqui é o P4 sobre 2, menos P6 sobre 2. E aqui vai sobrar P8 sobre 2, menos P2 sobre 2. Só que a equação é do volume 5 e não aparece P5 nele. Isso dá problema de divergência. Que eu já vou explicar, vai aparecer um pouco mais pra frente. Mas guarda essa ideia aqui, ó. Sumiu P5. Não é pra sorrir, né? É uma carinha triste, na verdade, que eu queria fazer, desculpa. Isso aí, sumiu P5. Isso nunca é bom, porque eu tô calculando pro volume 5, mas o P5 não aparece ali, como é que eu vou linkar ele com a equação do gás ideal, que vai dar P5 igual a Rho5, RT5, né? Sumiu o P5, meu Deus do céu. Problemas, já vamos chegar lá. Mas antes, vamos mostrar como é que fica as outras equações. Aqui tá da continuidade, que é a equação da massa, né? Então tá lá, eu tenho a minha derivada temporal da massa, que dá ρP menos ρP0, que é do tempo anterior, né? Volume pelo tempo, esse cara aqui é volume. Variação do volume pelo tempo. Isso aqui vem daqui, desse primeiro termo aqui, né? Aí esses outros dois termos ali, eu tenho que escolher um esquema de advecção ali. Mas nota que eu tô fazendo ρ em E, ρ W, Nota que isso aqui parece muito com o nosso problema advectivo. Ele é. Agora eu vou ter que aplicar um esquema tanto em ρ quanto em E. Nota que eu tenho que fazer um esquema advectivo em todas as variáveis que sofrem o problema. Antes a gente só fazia em U. Por quê? Porque eu falava que ρ era fixo, que o ρ era constante. ρ não é mais um constante, então ele também varia. Então nota que eu abri o meu volume aqui. Nota que isso aqui não é uma derivada, tá? Isso aqui é o volume, isso aqui é a variação de volume pela variação do time step, né? Esse é o time step aqui embaixo. Então, quando eu aplico para o mesmo volume 5, também implícito, lembra? Eu apliquei implícito na quantidade de movimento, vou continuar implícito aqui, senão não vai dar treta. Então, tá aqui ρ5 menos ρ5 do tempo anterior, aqui, beleza, isso aqui a gente sabe fazer. Aí eu tenho que aplicar alguma coisa aqui. Eu apliquei CDS. Se você for ver, apliquei CDS tanto para ρ, I, U e V, né? Apliquei um CDS. Por quê? Eu tinha que aplicar alguma coisa aqui, gente. Eu achei que o CDS ia ser mais rápido. Se eu fosse botar um híbrido, ia demorar aqui, né? Poderia ser híbrido? Poderia. Exponencial? Poderia. Boa sorte com aquele exponencial, mas poderia. Poderia ser UDS? Poderia. Poderia ser qualquer outra coisa? Se existe, sim. Eu apliquei o CDS aqui só para dar um exemplo, ok? Então, apliquei o nosso CDS aqui. Nota que eu faço ρ5 mais ρ6 sobre 2, o 5 mais o 6 sobre 2. É a mesma coisa, tá? Eu estou aplicando o nosso CDS, liga por linha, todos eles. Então, ficou esse cara aqui. Então, essa é a equação da massa. Até aí, relativamente beleza, né? E agora vem o problema. A equação do estado. Ok, na verdade eu falei que ela era a solução do nosso problema, porque ela tinha um P em função de ρ em função de T que liga as equações. Ok. Mas quando eu ligo para o meu volume 5, totalmente implícito, de novo, não faz diferença aqui porque não tem delta time step, mas tudo bem? ρ5 igual, desculpa, P5 igual ρ5 RT5. O nosso P5 tá aqui.
Só que na equação, que eu estava com a equação aqui, eu replotei ela aqui embaixo, que a equação, por exemplo, essa aqui é da quantidade de movimento em x. O 5, o 6, o 4, o 8, o 2, o 5 anterior, P4, P6. Cadê o P5, meu Deus do céu? Apliquei uma linha entre os dois e fiz a média, como se fosse um esquema CDS. Mas sumiu o P5. Isso aqui vai dar problema de convergência, tá? Agora, quer dizer que acabou? Não tem como resolver? Não, tem como resolver, existem várias opções. Mas isso daqui vai dar um probleminha de convergência, existem agora métodos para a gente resolver isso aqui. Nota que toda vez que aparece uma videoaula dessa matéria, a gente vê uma solução e um problema, né? Mas tudo bem, a vida é assim, né? Bom, daí isso é um problema, né? O fato de não aparecer P5 na equação quando você está resolvendo para o volume 5, assim, é um pouco problemático. Mas não é o fim do mundo. Por quê? Porque ainda você tem uma equação para uma incógnita e ele vai se resolvendo. Só que isso causa, tá, um pouquinho de dificuldade de convergência. Então a gente pode ter um pouco mais de instabilidade. Lembra que eu comentei que o escoamento compressível, ele é bom porque tem 5 equações, mas ele é um pouco mais difícil de convergir, porque geralmente essa pressão, a equação da quantidade de movimento, ela fica fazendo um negócio assim, ó. Em vez de descer bonito assim, a convergência, né, à medida que você está avançando nas iterações, na verdade você vai fazer geralmente um negócio assim. Então assim, ele tem uma maior dificuldade para convergência. Existem métodos numéricos que a gente aplica que ajudam a essa convergência ela ser mais legal. Então, por exemplo, uma das opções é você aplicar o método Simple para escoamento compressível. Nós vamos ver o método Simple aqui para escoamento incompressível, mas a ideia é a mesma. Outra opção é você utilizar a solução que nós vamos ver para o escoamento também incompressível, que é o, em vez de usar o colocalizado, a gente usar o que a gente chama de solução segregada. Não vou dar spoilers, porque ele vai aparecer no próximo vídeo na parte de escoamento incompressível. Mas essa também é uma opção. Existe uma outra opção, simplesmente que você está pensando, ah, tá, mas eu posso não usar um perfil linear aqui. Eu usei um perfil linear, você pode não usar, você pode usar um perfil quadrático, sei lá. Você pode também refinar mais a malha, e daí vai adiantar. Existem outros métodos numéricos que a gente não vai se adentrar aqui, mas para resolver esse problema do fato da pressão não aparecer. Porque, como eu falei, ele dá maior dificuldade de convergência. Não quer dizer que você não vai convergir. Ele só oscila mais pelo fato de o P5 não estar exatamente conectado aqui. E aí a gente usa alguns métodos numéricos para resolver isso aí. Aí você deve estar pensando, mas o que mais que dá para fazer? Existem outros métodos além do Simple, que é o Simplec, o Prime, tu pode aplicar um Prime, que nós vamos ver um pouco mais para frente. São métodos que ligam o Rho com o P através de manipulação matemática. Existem outras metodologias para você usar nesse sistema compressível para diminuir essa divergência por causa do fato desse P5 que não aparece aqui. E aí tem outros métodos numéricos que eu não vou me adentrar, mas eles sempre usam alguma forma de você fazer aparecer P na continuidade. Aí tem vários métodos que isolam a equação do estado de um certo formato e depois joga essa pressão dentro da equação da continuidade, que seria esse cara aqui, para fazer aparecer a pressão aqui. Isso também é possível e resolve. Então existem vários métodos aí matemáticos. E o último que eu queria comentar que resolve é quando você resolve esse sistema colocalizado, compressível, qual que é o problema? Por que o P5 é um problema? Por ser iterativo, né? Porque tu vai fazer o teu código de tal forma que ele vai correr o i igual a 5, digamos assim, aí ele vai puxar o P5 e não vai ter onde colocar. Mas na hora que tu correr para o i6, nota que o P5 vai aparecer no próximo da frente, porque que nem aqui aparece o 4, quando tu for fazer o 6 vai aparecer o 5. Então, e ele também vai aparecendo do 4, então ele aparece em alguns momentos. Se você usar um método que é de solução direta, através de matriz, ele também não tem problema. Qual o método? O mais comum é o TDMA, que eu não apresentei nesse material, mas é um método também que se usa, onde você tem um processo iterativo também, não é totalmente direto, mas ele monta uma matriz com as equações, ele usa mais memória, mas ele monta as equações com uma matriz com as equações e resolve elas de um método mais direto. Daí vai aparecer várias equações ao mesmo tempo, e aqui uma delas vai ter P5, então eles se ligam. Você também pode resolver através de um TDMA, que isso já melhora.
E última coisa que eu queria destacar, como é que eu sei se o meu problema é, beleza, ele é ar, mas tecnicamente ele é compressível, como é que eu sei que ele não caiu nesse compressível de métodos numéricos? A gente diz, geralmente, que isso daqui é quando você tem um Mach maior do que 0,3. Então é uma velocidade que vai dar um número de Mach. O número de Mach é velocidade por velocidade do som, maior do que 0,3. Se deu menor do que 0,3, ele já caiu naquele formato de que ele depende da temperatura, mas não depende da pressão, basicamente. Não é que não depende, mas depende muito pouco. E vai cair no método incompressível, que vai ser o próximo. Se você tem velocidade de Mach maior do que 0,3, aí ele vai depender da pressão e da temperatura, porque aí a velocidade é muito alta, e aí você acaba caindo nesse método aqui do compressível, e aí você pode usar esse daqui e torcer para não dar divergência, ou simplesmente aplicar um outro método que não seja linear aqui entre os dois, liga mais pontos. Num 3D é fácil, tu liga daí com vários pontos aí com um grau maior de precisão, em vez de ser só linear. Ou faz uma resolução de TDMA aqui no meio, que isso aqui está resolvido. Mach menor do que 0,3, nós vamos para o incompressível, que é o assunto do próximo vídeo, junto com esse simple e com esse segregado, para a gente entender. Lembrando que o simple e o segregado a gente também pode aplicar aqui, nesse compressível. E é isso aí!